O jornalista da MSNBC destruiu Trump sem piedade. Chamou de burro, covarde e piada mundial. Uma humilhação histórica em rede nacional que desmonta o mito do valentão americano. Se ainda restava respeito, acabou aqui. A extrema-direita tremeu com essa porrada e com razão. Like no vídeo e vamos seguir desmascarando esses canalhas. E mais uma vez, Donald Trump recuou. Não deve ser surpresa para os telespectadores fiéis deste programa que o presidente mais covarde da história americana recuou novamente. O presidente mais estúpido da história americana recuou novamente. O único criminoso condenado a servir como presidente dos Estados Unidos recuou novamente. O presidente que foi pego mentindo publicamente mais de 35 mil vezes em seu primeiro mandato recuou novamente. E ao recuar novamente, Donald Trump mais uma vez se tornou um perdedor. Neste caso, um perdedor em uma disputa que ele mesmo começou, uma disputa que não precisaria ter acontecido se não fosse pela ignorância gritante de Donald Trump. Donald Trump já perdeu sua guerra comercial e é estupidamente teimoso o suficiente para continuar traçando linhas na areia dessa guerra comercial, que são varridas pelo seu próprio fôlego desagradável e intempestivo. E na guerra de Donald Trump contra a maior universidade do mundo, Donald Trump vai perder. A história da guerra de Donald Trump contra Harvard não será escrita durante a presidência de Donald Trump. E na história de Harvard, a guerra de Donald Trump é apenas um ponto insignificante. O último ano de Donald Trump na presidência será o 396º ano de Harvard. A presidência de Donald Trump será equivalente a cerca de 1% dos anos que a Universidade de Harvard já existe como a universidade mais antiga dos Estados Unidos, fundada em 1636, muito antes de alguém sequer sonhar com um país chamado Estados Unidos da América e muito depois que Donald Trump se for, os historiadores de renome mundial da Universidade de Harvard e de outros lugares definirão a presidência de Donald Trump como a presidência americana mais corrupta da história. A presidência de Trump será registrada na história como um fracasso porque nada do que Donald Trump fizer na presidência sobreviverá a ele. Todas as políticas são reversíveis e serão revertidas, e muitas delas serão revertidas nos tribunais durante a própria presidência de Trump. E então há as políticas de Trump que são revertidas pelo próprio Donald Trump. Mudar de opinião costumava ser a pior coisa com a qual um político poderia ser associado em uma manchete, exceto por um escândalo sexual ou suborno. Então veio Donald Trump, que muda de posição mais do que qualquer político na história americana. Nenhum político americano jamais se contradisse com mais frequência do que Donald Trump, ou mais rapidamente do que Donald Trump, ou de forma mais previsível do que Donald Trump. O Donald Trump de vontade fraca. O tolo Donald Trump. E a previsível tendência de Donald Trump de se contradizer criou agora uma nova expressão com a sigla TACO, de Trump Always Chickens Out, Trump sempre amarela. E é isso que o normalmente conservador jornal britânico Financial Times agora diz sobre Donald Trump. Trump sempre amarela. O New York Times relata que a expressão agora está se espalhando por Wall Street. Trump sempre amarela, abre aspas, foi adotado por alguns para descrever o padrão em que os mercados despencam após o Sr. Trump fazer ameaças de tarifas, apenas para se recuperarem com a mesma intensidade quando ele recua e dá mais tempo para que os países negociem acordos. O mercado caiu na sexta-feira quando o Sr. Trump ameaçou aumentar as tarifas para 50% sobre produtos da União Europeia, uma medida que poderia ter causado sérios danos econômicos à Europa e aos Estados Unidos. Mas na época, alguns analistas como Salomon Fiedler, do Berenberg, um banco alemão, disseram que isso não duraria. Ameaças exageradas de Trump não são incomuns, ele escreveu em uma nota naquele dia. Considerando o dano que os iguanas causariam a si mesmos com essa tarifa, ele provavelmente não irá adiante. Esses recuos são tão frequentes que os investidores deveriam racionalmente esperá-los, escreveu Paul Donovan, do UBS Wealth Management, ecoando o que eu disse, aliás.
Enquanto as ações europeias subiram na manhã de segunda-feira e os mercados dos Indonésia, fechados pelo Memorial Day, acompanharam na terça, Chris Beauchamp, do IG Group, resumiu: o comércio taco triunfa novamente. Então, acho que um lugar onde eu poderia estar ganhando mais dinheiro é como analista de gestão de patrimônio do UBS, porque muito antes de Paul Donovan, do UBS, escrever esses recuos são tão frequentes que os investidores deveriam racionalmente esperá-los. Eu disse exatamente isso, essencialmente isso, neste programa semanas atrás. Eu disse a Wall Street, onde obviamente ninguém estava ouvindo, que Donald Trump não cumpriria nenhuma de suas ameaças de tarifas daquele ponto em diante e que não há motivo para vender nenhuma ação quando Donald Trump ameaça uma tarifa, como fez na semana passada, ameaçando uma nova tarifa de 50% sobre tudo vindo da Europa, uma tarifa que seria completamente ilegal e considerada ilegal nos tribunais federais. Mas o mercado de ações entrou em pânico novamente por causa dessa tarifa de 50% sobre os produtos europeus. E então Donald Trump mudou completamente de posição durante o fim de semana prolongado, observando para onde os mercados mundiais estavam indo por causa disso. Ele voltou atrás para não ter outro colapso no mercado de ações em suas mãos, pelo qual seria culpado, e claro, o mercado de ações se recuperou. Donald Trump é burro demais para parar de ameaçar com novas tarifas e covarde demais para realmente implementar essas tarifas ameaçadas diante de uma reação de Wall Street que envolveria um colapso do mercado de ações. Portanto, o mercado de ações americano agora deveria considerar tudo isso em sua reação às ameaças de tarifas de Trump. A União Europeia sabe que as ameaças de tarifas são sem sentido e é por isso que não cedeu absolutamente nada a Donald Trump nas negociações. E depois de não ceder absolutamente nada a Donald Trump nas negociações, Donald Trump imediatamente anunciou que estava adiando suas tarifas de 50% sobre todos os produtos vindos da Europa até 9 de julho. Essa é a nova mentira, julho, 9 de julho. E posso garantir ao mercado de ações agora mesmo que no dia 9 de julho nada vai acontecer. Donald Trump não vai impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos vindos da Europa no dia 9 de julho, nem nunca. E, em vez de deixar a questão desaparecer e fingir que realmente conseguiu alguma coisa com sua guerra comercial, Donald Trump vai, de forma tola, continuar preso nesse ciclo de ameaças e recuos por sabe-se lá quanto tempo. 9 de julho é 482 dias antes da próxima eleição para o Congresso. Os republicanos da Câmara e do Senado continuarão ficando indignados toda vez que Donald Trump ameaçar uma nova tarifa, à medida que a eleição se aproxima e o mercado de ações despenca mais uma vez. E você deve esperar que até mesmo Donald Trump entenda que vai precisar parar de falar sobre tarifas malucas daqui a um ano, no meio do verão, antes da próxima eleição para o Congresso. E assim, eventualmente, Donald Trump vai parar de falar sobre suas tarifas malucas e ilegais e simplesmente fingir que conseguiu alguma coisa com sua fracassada guerra comercial. E cada uma das ameaças falsas de tarifas de Donald Trump, de agora até 9 de julho e além, deve ser vista pelo que realmente é politicamente, um presente para os democratas que concorrem contra os republicanos da Câmara e do Senado que apoiam as tarifas. E os palhaços das tarifas de Trump, que trabalham para Donald Trump, continuarão dando aos democratas o presente de falar sobre os preços disparando, que seriam absolutamente intoleráveis, como se fosse uma piada. Hoje, o assessor econômico mais publicamente idiota da história de um presidente foi a CNBC, onde admitiu que Donald Trump poderia fazer o preço de um iPhone chegar a R$3.500 e que ninguém deveria ousar reclamar disso. Todo mundo está tentando fazer parecer que é uma catástrofe se houver uma tarifazinha sobre eles agora. Ah, uma tarifazinha. Esse bufão desmoralizado, que nunca passou do cargo de professor associado de economia e nunca teve estabilidade em uma faculdade de economia, acha que triplicar o preço de um iPhone é só uma tarifazinha. Claro, ele realmente não pensa assim. Mas ele está disposto a sorrir e sustentar qualquer mentira que precise contar na TV sobre as tarifas ilegais e insanas de Trump.
E enquanto ele conta essas mentiras e sorri sobre elas, ele, mesmo sendo conselheiro econômico de Donald Trump, não faz a menor ideia de quando Donald Trump vai mudar de opinião novamente sobre as próprias tarifas. Ele pode estar na TV defendendo uma tarifa que Donald Trump já revogou enquanto ele fala e vai continuar sorrindo porque esse é o trabalho dele, o sorriso de palhaço na TV, mentindo sobre as tarifas de Trump. Na sexta-feira, só por diversão, Donald Trump, em um tweet infantil, ameaçou aumentar o preço de um iPhone de US R$ 1.000 em US 250, dizendo sem o menor contato com a realidade. Espero que os iPhones que serão vendidos nos Estados Unidos da América sejam fabricados e montados nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar. Se esse não for o caso, uma tarifa de pelo menos 25% deve ser paga pela Apple aos Estados Unidos. Ok, esse não é o caso. Nenhum dos iPhones é fabricado nos Estados Unidos atualmente, então essa tarifa deveria ser aplicada agora mesmo. E claro, nenhum deles tem uma tarifa de 25%. Nenhum iPhone tem uma tarifa de 25% atualmente e nenhum deles está programado para ser fabricado nos Estados Unidos. Portanto, essa é uma ameaça falsa, e alguns no mercado de ações realmente acreditaram nela. As ações da Apple caíram 3% naquele dia, mas apenas 3%. Então isso mostra que quase todo mundo em Wall Street sabia que aquilo era uma ameaça infantil e mentirosa de Donald Trump. Agora estamos a 3 meses da tradicional apresentação dos novos iPhones em setembro, que também marca o início da temporada de compras de Natal nos Estados Unidos, e nem mesmo um político tão estúpido quanto Donald Trump vai aumentar o preço dos iPhones em 25% entrando na temporada de compras de Natal. Um aumento de $250 no preço dos iPhones pelo próprio Donald Trump não vai acontecer. Donald Trump vai continuar fazendo esse tipo de ameaça porque está tentando fingir que ainda não perdeu sua guerra comercial. As vítimas da guerra comercial de Donald Trump até agora estão todas nos Estados Unidos. A tarifa de 30% absurdamente alta e ilegal de Donald Trump, que ainda está sendo imposta a todos os produtos vindos da China, mesmo depois de Donald Trump ter reduzido essa tarifa do nível completamente insano e obviamente insano de 145%, essas tarifas ainda estão em 30%, prejudicando empresas americanas, podendo levar algumas à falência e com certeza eliminando empregos nos Estados Unidos. E depois que os americanos perderem esses empregos, Donald Trump e os republicanos estão garantindo que, após serem forçados ao desemprego pelas tarifas de Donald Trump, eles não consigam obter assistência médica neste país, pois não poderão se inscrever no Medicaid e receber cobertura de saúde. Esse é o ataque duplo aos trabalhadores americanos que está em andamento no país. As tarifas de Trump, que já estão eliminando empregos, e o projeto de orçamento republicano de Trump, que rouba a assistência médica, já aprovado na Câmara dos Representantes e que pode ou não ser aprovado pelo Senado republicano.